Nesse vídeo eu vou falar algo que para algumas pessoas vai parecer loucura. É o seguinte: não busque resultados, não se prenda a resultados, apenas viva. Procure ser você e experimente o que existe em seu mundo interior. Coloque em prática a sua intuição. Aquilo que vem das profundezas do seu coração. Quando falo da intuição, não me refiro aos sentimentalismos, aos vícios, às depravações, às paixões, à corrupção, à imoralidade. Mas falo daquela vontade de viver, de ser diferente, de ser o que na verdade somos. É isso que falta nos dias atuais. Existe uma padronização muito grande. Existe uma preocupação com resultados e pior, com resultados que o sistema estabelece, resultados que os outros estabelecem. Eu sei que é preciso sobreviver, é preciso ganhar o seu dinheiro, é preciso ter uma carreira profissional, é preciso encontrar uma certa estabilidade nessa vida. Mas também não é possível, não é aceitável a pessoa atirar a sua vida fora em prol de uma estabilidade, a pessoa mortificar o seu íntimo em prol de uma segurança. A maior parte das pessoas faz isso. Elas querem apenas segurança, elas querem uma garantia, elas querem tudo certinho, querem um caminho pavimentado, um caminho pronto. E para ter isso, as pessoas matam o seu íntimo, as pessoas sufocam o seu espírito, as pessoas se vendem, Infelizmente, vivemos num mundo de pessoas vendidas. E não estamos aqui para nos vender, não estamos aqui para virarmos escravos do sistema, estamos aqui para nos desenvolvermos espiritualmente. E é justamente a busca por esses resultados que o sistema coloca, que outras pessoas colocam, que o ser humano não se desenvolve, que o ser humano se anula a si mesmo, que o ser humano mortifica o seu íntimo. Então eu não estou dizendo que você não deve ter uma meta, objetivos, que você não deve buscar por resultados, que você não deve buscar bens materiais, que você não deve buscar o sucesso. Você pode e deve buscar isso, mas da sua forma, da sua maneira. Você precisa desenvolver uma visão própria sobre isso. Você tem que ter a sua própria visão de sucesso, a sua própria visão do que é ser bem-sucedido, o que é a realização, segundo as suas necessidades interiores, e não segundo o que o sistema quer. Porque existe um verdadeiro terrorismo na nossa época. Vivemos num mundo terrorista, né? De um lado o terrorismo islâmico e do outro lado o terrorismo do sucesso que existe aqui no mundo ocidental, onde as pessoas vivem aterrorizadas, com medo de perder o que têm, com medo de perder esses resultados que alcançaram e que foram empurrados pelo sistema. Então o mundo todo é terrorista. Não apenas o Oriente é terrorista. O Ocidente também é terrorista, só de uma forma diferente. Mas vivemos num mundo terrorista, num mundo louco, onde já não se vive. Nós vivemos? Não, nós apenas existimos. Estamos hoje enfrentando a pior das escravidões. A pior das escravidões não existia no mundo antigo. Lá ocorria uma escravidão do corpo,
Mas quem sabe a alma era mais livre no mundo antigo, hoje é o contrário. Hoje o corpo é livre. O corpo vem e vai, mas a alma está escravizada. Na verdade, o espírito, que é o núcleo, é envolvido pela alma. Então, hoje a escravidão é espiritual, é a pior das escravidões. Não é à toa que Abdrushim disse em sua obra Na Luz da Verdade: um homem acorrentado por dentro será sempre um escravo, mesmo que seja um rei. Essa frase é magnífica, ela é fantástica, porque ela resume a vida do homem pós-moderno, que tem tudo, mas não tem nada. Que tem tudo no sentido dos resultados que o sistema coloca, que os outros colocam. O ser humano se entrega a esses resultados estranhos, dos quais ele não é o autor. Ele não é o autor. As pessoas hoje são preguiçosas, elas importam coisas externas, elas se entregam a propostas alheias, elas buscam por coisas que são inventadas pelos outros. E isso gera um acorrentamento interior. O resultado final disso é um espírito acorrentado, que não se movimenta, que está soterrado dentro das pessoas, esmagado por essa mente que foi sequestrada pelas propostas externas. Essas propostas externas adentraram a mente humana como vírus, como sanguessugas que vão sugando a energia do ser humano. O que sobra por fim é uma criatura cansada, exausta, desanimada, deprimida. O que é a depressão? O que é a depressão? A depressão, ela é resultante desse soterramento, dessa falta de movimento, essa falta de iniciativa própria por parte do ser humano. Quem não tem uma iniciativa própria nessa vida, se submetendo aos resultados elaborados por outros, esse vive deprimido, porque ele não é autor da sua vida, ele não experimenta o movimento. A depressão é a falta de movimento, não o movimento externo, não essa vida corrida e essa correria, mas o movimento interior, onde o espírito não está em movimento, ele acaba sendo esmagado, acaba sendo arrastado pelo movimento cósmico, pelo movimento do todo. As pessoas vivem hoje no movimento social, nesse movimento de busca pelos resultados terrenos. As pessoas vivem nesse movimento, entre aspas, mas dentro de si estão inativas, sendo esmagadas pelo movimento cósmico, pela energia universal que a tudo perpassa, exigindo integração por parte do ser humano, conexão, ligação, caminhada em conjunto com essas energias cósmicas, com esse curso do rio. A vida é um grande rio, é o curso de um grande rio, do qual o ser humano deve tomar parte. Mas ele não toma parte desse curso porque é algo incerto para ele. Incerto porque está muito aqui na mente, muito no ego mental, que se preocupa com as aparências, com a ostentação, com os resultados elaborados pelo sistema, pelos outros. Então, quem está muito aqui está preso aos resultados desse mundo, que são resultados vazios, resultados sem alma, resultados frios, gélidos, que não trazem em si um calor humano, um calor espiritual. Então falta isso, falta calor dentro do ser humano, falta emoção. Essa vida sem emoção está matando o ser humano. A grande doença da nossa época é a falta de emoção. Mas quando eu falo de falta de emoção, não falo da depravação, dos vícios,
de toda essa decadência moral, de toda essa falta de valores, não falo dessas falsas emoções. Essas são falsas emoções que são buscadas como um substituto para a perda das verdadeiras emoções, que são as emoções do espírito, ou seja, os sentimentos intuitivos. Quando o ser humano experimenta dentro de si a estagnação, a escravidão interior, a falta de movimento, a falta de verdadeiras emoções, o ser humano busca uma compensação para isso. E daí se entrega à depravação, se entrega à vaidade, à promiscuidade, à decadência de modo geral, buscando uma emoção através disso. Mas é a falsa emoção, é a decadência, é a perdição. Assim o ser humano se perde. Se perde porque vende a sua alma. Busca apenas os resultados elaborados por terceiros. O ser humano precisa ser o autor das suas metas. O próprio ser humano precisa estabelecer o que é um resultado de verdade, o que são resultados de verdade. O ser humano precisa ser o autor disso. Ele é que precisa elaborar o que é necessário e essencial para si. Porque do contrário ele se torna apenas um escravo do sistema, acorrentado por dentro. Então as pessoas hoje estão acorrentadas por dentro. Dependendo para quem nós falamos, o que eu estou dizendo aqui, a pessoa vai dizer, mas esse é um papo socialista, esse é um papo esquerdista. Nós temos que trabalhar, nós temos que prosperar. Sim, nós temos que trabalhar, temos que prosperar, temos que alcançar resultados, sim. Mas não esses resultados vazios e frios, que não tem nada a ver com o ser humano, e que o esmagam, que o soterram, que o acorrentam, que o aprisionam, que o escravizam. Então falta o ser humano ser o autor da sua vida. Mas quando ele se torna o autor da sua vida, ele entra num caminho um tanto inseguro, nesse curso da vida, nesse rio da vida, onde nada é certo, onde apenas existe a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Então é isso que falta, a compreensão da vida como uma escola espiritual. A vida é uma escola espiritual. O ser humano precisa encarar a vida assim, como uma possibilidade de desenvolvimento, uma possibilidade de aprendizados, de crescimento. Mas o ser humano encara a vida hoje apenas como uma possibilidade de resultados estáticos, resultados garantidos, resultados sem movimento, resultados demasiadamente seguros, que por sua vez geram a insegurança interior. Externamente o ser humano consegue alcançar uma certa segurança, mas internamente se sente inseguro porque não vive em conexão com o movimento cósmico, com o todo. O ser humano está afastado do cosmos porque está muito aqui, no plano mental. Essa mente interesseira desliga o ser humano do todo, o expulsa do paraíso, o expulsa. Adão foi expulso do paraíso por causa disso. Ele próprio se expulsou quando se entregou ao cultivo unilateral do seu raciocínio, que busca apenas por comodidades, por prazeres, por uma segurança completamente errada, uma segurança terrena, apenas uma segurança material. Sim, precisamos de uma segurança material, mas não podemos, em detrimento disso, destroçar nosso íntimo, acorrentar o espírito. O espírito, ele é um tanto aventureiro. Ele quer despertar, ele quer se desenvolver, ele quer aprender. A vida deveria ser encarada como um aprendizado.
Se as pessoas encarassem a vida assim, se a humanidade encarasse a vida assim, tudo seria mais fluido. E as pessoas viveriam dentro da lei da reciprocidade, dando e recebendo da própria vida. Mas as pessoas hoje não dão nada de si. As pessoas não dão nada de si, porque as pessoas querem apenas resultados, as pessoas querem apenas ganhar. Dentro dessa visão de segurança, dentro dessa visão onde não existem perdas, mas apenas ganhos. Mas até para nós ganharmos alguma coisa, nós precisamos perder alguma coisa. Precisamos dar alguma coisa. Aquele que só quer ganhar, aquele que só quer ganhar coisas seguras, segurança material, ele por fim estagna e não ganha mais nada do cosmos, não ganha mais nada em termos de energias, em termos de fluxos energéticos, não troca nada com o cosmos, não troca nada com o universo, porque força o seu olhar para baixo, olhando apenas para a matéria grosseira, apenas para os resultados elaborados pelo sistema. Isso é a morte. Isso é a morte. Cristo já falou disso em seu tempo para Pedro: deixai aos mortos enterrarem os seus mortos. O ser humano precisa nascer de novo, como ensinou Jesus. Como se nasce de novo? Mentalmente? Não, espiritualmente, deixando a intuição fluir, e que seja o que Deus quiser dessa vida, e que se danem os resultados, né? Esses resultados elaborados pelo sistema. Quem vive apenas para eles é um ser estagnado, é um escravo, é um fantoche, é uma estátua, é um ser imóvel. Então, é preciso encarar a vida de forma diferente, como uma escola, como um lugar onde viemos para aprender e para crescer. Se o ser humano primeiro alcança essa percepção, essa sensibilidade, essa visão dentro de si, depois ele pode buscar por resultados, sim. Que daí os resultados não o aprisionarão, os próprios resultados serão fluidos, serão móveis, serão belos, serão plenos, contemplando o lado material, mas acima de tudo o lado espiritual. Assim surge o verdadeiro equilíbrio e a harmonia. Assim o ser humano alcança a felicidade de fato, assim ele se liberta. Mas tudo isso falta porque as pessoas estão presas ao ego mental. O ego mental, o raciocínio, que é apenas um instrumento, comanda a vida das pessoas, governa a vida das pessoas ou desgoverna a vida das pessoas. E por isso elas se prendem aos falsos resultados que acabam estagnando tudo. E os seres humanos assim deixam de se tornar os autores de suas vidas. Por causa de falsos resultados, por causa dessa visão mesquinha, restrita e unilateral, que se preocupa em demasia com a segurança, e não com a vida, não com os aprendizados, não com as emoções, as verdadeiras emoções. Então que o ser humano ouça o seu íntimo e viva primeiramente. Que o ser humano viva, porque hoje ele não vive. As pessoas não vivem, elas apenas existem. São engrenagens de uma maquinaria, são apenas peças de uma maquinaria. Não existe ali liberdade, autonomia e vida interior, mas apenas imitação, correria atrás de padrões prontos e acabados, elaborados por terceiros. As pessoas hoje não são autoras de nada, apenas da sua desgraça pessoal
Infelizmente, eu sei que esse papo vai parecer louco para muitas pessoas, né? Vai parecer bem louco, notadamente para aquelas pessoas presas aos padrões, aquelas pessoas que se preocupam apenas com o desempenho, com os resultados. Não que isso não deva ser buscado, mas que as pessoas sejam autoras disso, que isso parta delas mesmas, que isso não seja apanhado e catado fora delas de forma mecânica e artificial. É nesse sentido que eu estou falando. E só vai entender esse vídeo quem tem um pouco de intuição, um pouco de vida interior. Quem não ouve a sua intuição e está apenas aqui no piloto automático da sua mente, vai achar que eu sou louco. Mas, obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!